Questão FGV, Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ano de 2019. Você, concurseiro, que está se preparando para uma prova de história da FGV, ou que cai história da FGV, na descrição do vídeo temos um PDF, um linkzinho com PDF, com as duas questões dessa prova. Foram poucas, mas virão outras. Baixa o PDF, responde as questões, confere o gabarito e analisa comigo as questões. O governo JK, de 1956 a 1960, foi marcado pelo slogan 50 anos em 5 e adotou um conjunto de estratégias e políticas para desenvolver a economia brasileira. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente um aspecto do desenvolvimento do governo JK. Tanto essa quanto a outra questão são relativamente simples para quem vem estudando e fazendo isso, respondendo questões, para você se acostumar. Existem algumas cascas de banana nas duas, na outra mais você ter a aplicação do relativismo histórico. Nessa daqui, as palavras elas podem confundir, um termo ou outro podem confundir. Ele diz o seguinte na letra A, característica dos 50 anos em 5. A indústria automobilística nacional foi consolidada, reduzindo a importação de veículos. Verdadeiro. Nós passamos a montar veículos, quase que 90% dos veículos aqui. A Volkswagen, por exemplo, se instala nesse momento no Brasil. Isso faz parte de um plano nacional desenvolvimentista do JK, de tentar criar autonomias para a própria indústria brasileira. Vamos analisar as outras alternativas, porque é aí que está o perigo, e preparar você para as próximas provas não cair, não escorregar. A expansão do transporte e da indústria a indústria de base foi financiada por capital do setor agropecuário. Falso. Era o próprio Estado que estava promovendo a expansão do transporte com a expansão do modal do transporte do rodoviarismo. JK, Getúlio Vargas, mas principalmente o JK e os governos do regime militar investiram forte nessa prática de construir e rasgar estradas no Brasil a título de ligar o interior a outras áreas importantes para a distribuição dos produtos e das mercadorias. E a indústria de base, Diego? Indústria de base é aquela indústria que vai comportar o crescimento. Então, para esse crescimento ocorrer, é necessário energia, é necessário que as vias de transporte por onde a produção vai ser escoada e tudo mais. De novo, JK, Getúlio Vargas e parte dos governos militares ajudaram sobre esse aspecto, foi fundamental sobre esse aspecto. O erro está em dizer que o agronegócio, a agropecuária, foi quem financiou ou o capital dessas indústrias, ou desse modelo, desse segmento, né, a agropecuária, que financiou. Parte disso vem de empréstimos. O próprio Fundo Monetário Internacional vai romper com o governo JK, porque disse, olha, a gente só pode continuar a emprestar dinheiro para vocês do Brasil, tocar esse plano de metas, tocar os 50 anos em 5, se vocês pararem de gastar. Não tem condições não, vocês estão gastando muito e vocês não estão com condições. E o JK disse assim, vocês estão conversando groselha, eu vou dar aqui segmentos com o dinheiro de vocês, sem o dinheiro de vocês. Então há até um rompimento com o FMI no governo JK por conta disso. O plano de metas desenvolveu setores estratégicos da indústria nacional, até a vírgula verdadeiro, como o de energia verdadeiro e o dos serviços. Aqui não, aqui falso. Esse setor de serviços só vai ser melhor comportado posteriormente. Era o setor de base, minha gente, que estava sendo formado. A gente chama esse setor de infraestrutura. A energia faz parte da infraestrutura, o setor de transporte faz parte da infraestrutura e por aí vai. A campanha O Petróleo é Nosso marcou o nacionalismo desenvolvimentista e justificou a criação da Petrobras. Sim, mas não no governo JK, no governo Vargas. Por volta ali de 1951 até sua morte em 1953. Isso aqui a gente está... 54, desculpa. 53 é a criação da Petrobras. Isso aqui durante o governo populista do Vargas, porque aí a gente sabe que o Vargas também governou antes
de 1930 a 45. Mas aqui sobre a ética de 3 fases: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, varguista. A construção de Brasília no Planalto Central, sim, promoveu a ocupação e a industrialização acelerada da região. Falso. A ocupação de Brasília, ela é até relativa. Ela acontece por grupos que ajudaram nas obras, e quando a obra acaba, esses grupos vão gradativamente se marginalizar nas cidades satélites. É uma ocupação meio que desenfreada e descontrolada da área do entorno de Brasília. Agora, industrialização não. Essa é uma região que ainda falta a aceleração e industrialização desse processo econômico, tá bom? Então, comenta o que você achou da questão, o que é que você achou das questões da Fundação Getúlio Vargas. Eu não sou muito fã da banca, não, mas as questões, pelo menos essas duas que eu peguei, tranquilo, é uma prova bem café com leite, tá bom? Comenta aí, como eu disse para vocês. Desejo a todos bons estudos e até a próxima questão ou bateria de questões.